Eu só não quero que vocês achem que cabe agravo. Ficar decorando que cabe agravo contra decisão que julga exceção, isso é um equívoco. Só cabe agravo se for julgamento de exceção de incompetência. Não pode errar isso. Pois bem, mas a situação, ela tem de piorar um pouquinho, porque senão o assunto fica muito fácil. Eu tenho que criar dificuldade, né? O processo tem que ser uma matéria difícil, faz parte da persona da matéria processo, ser ela difícil. Então, ela não pode ser fácil. Então, eu vou ter que criar um problema. Esse problema, que eu venho expondo há um certo tempo, nas aulas, eu expunha mais para criar problema mesmo. Assim, para ter um fato, né? Um factoide da aula. Só que não é que caiu no concurso aqui, lá no Rio Grande do Sul, no início do ano. A pergunta foi essa. Foi assim, ela exatamente o que eu vou dizer agora. Então, revela que às vezes cai esses factoides que eu crio. Vejam se não é um negócio interessante. Prestem atenção. Eu posso arguir a suspeição ou impedimento de todo o tribunal ou da maioria absoluta dele. Não é de um juiz, não. Eu estou arguindo o impedimento e a suspeição da maioria absoluta de um tribunal ou da totalidade dele. Eu digo, todo o tribunal é suspeito ou impedido, ou a maioria absoluta dele é suspeito ou impedido. Vocês podem pensar que isso é uma coisa absurda de acontecer. Ah, isso não acontece. Acontece muito. Acontece muito. Em tribunais pequenos, como tribunais de às vezes tem 11 desembargadores, 7. O Tribunal Eleitoral tem 7. Então, é fácil de acontecer de 4 serem suspeitos. Não é uma coisa improvável. Você arguir a suspeição e impedimento da maioria absoluta ou da totalidade. Quando isso acontece, surgem para nós duas dúvidas. Surgem para nós duas dúvidas. A primeira dúvida é: quem vai julgar essa exceção? Quem é que vai examinar se a maioria absoluta ou a totalidade do tribunal é suspeita ou impedida? Quem vai examinar isso? É a primeira dúvida. É a primeira dúvida. E aí vem a segunda dúvida. Qual é a segunda dúvida? Se o tribunal for considerado suspeito, quem é que vai julgar a causa? Primeiro você fica com a dúvida, quem é que vai dizer se ele é suspeito? E depois você fica com a dúvida, assim, se ele for suspeito, quem é que julga a causa? Quem é que julga a causa? Então são duas dúvidas. Ambas as dúvidas são respondidas da mesma forma. É o STF. É o STF que julga a suspeição e o impedimento de qualquer tribunal do país. E é o STF que vai julgar a causa se for reconhecida essa suspeição ou esse impedimento. Se o STF reconhecer a suspeição e impedimento, quem julga a causa é o STF. Então é o STF que controla a suspeição e impedimento de qualquer tribunal e é o STF que vai julgar a causa se o tribunal for reputado suspeito ou impedido. Isso é uma competência interessante do STF, prevista no artigo 102, da Constituição, 102, 1N de navio, 102, 1N de navio, Constituição Federal. 102, Ctrl L, 102,
N, vamos lá, page down, vai no page down, que é mais rápido, page down, isso, aí chegou nela, aí, beleza, aí, ótimo, vamos lá, reparem, N de navio, então suba um pouquinho, que aí você está em M de Maria, vejam, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente. Aí vem a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados. Isso não nos interessa. E aí vem o que nos interessa. E aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam diretamente interessados. Onde se lê impedido aí, lê impedido e suspeito. É impedido lato sensu, né? É impedido lato sensu. É aquilo que o Supremo chama de ação cível originária. Quando vocês virem julgados do Supremo com a rubrica AO significa ação cível originária. Porque o Supremo julga a causa originariamente, né? O Supremo vai pegar a causa. Já que você é suspeito, eu julgo. Não é por recurso. O Supremo não está julgando aí por recurso, está julgando porque reputou suspeito ou impedido um determinado tribunal. A partir daí, surge uma dúvida. Qual é a dúvida? Os tribunais, sabendo disso, começaram ou criaram um artifício, um ardil, essa palavra muito engraçada, um ardil para burlar a competência do Supremo. Qual foi o ardil para burlar essa competência? Preste atenção. Quando acontecia de mais da metade do tribunal se reputar suspeito, o tribunal ia e convocava juízes de primeira instância para compor o quórum. O tribunal dizia assim, rapaz, para a gente não remeter para o Supremo, vamos convocar juízes de primeira instância para compor o quórum, e aí a gente não remete, a gente julga aqui mesmo. Então, a convocação do juiz de primeira instância funcionava como uma forma de impedir que a causa fosse remetida ao STF. Esse procedimento, que é muito mais frequente do que vocês imaginam, não é uma elucubração na minha cabeça, há precedentes vários nesse sentido, é uma burla. É uma conduta ilícita do tribunal. O tribunal está burlando a competência do Supremo. Não é possível convocar juízes para compor o quórum, convocar juiz de primeira instância para compor o quórum e evitar com isso a remessa dos autos ao tribunal. Não é possível. É conduta ilícita. É uma conduta de burlar a competência. Aí surge sempre a dúvida. Sempre surge essa dúvida. Fred, e se no Supremo houver impedimento e suspeição? É possível que aconteça. Ora, se você arguir o impedimento e a suspeição de um ministro do Supremo, quem julgará é o próprio Supremo, se for de um ministro. Se for de um ministro. Agora, o ministro suspeito não vai participar do julgamento. Está lá, não participa do julgamento. Tudo bem. O problema é quando você argue um número de ministros suspeitos, ou um número de ministros suspeitos se reputa, um número de ministros se reputa suspeito, que inviabiliza determinados quórums de votação. Por exemplo, 4 ministros se declaram suspeitos. Alguns quóruns ficam inviabilizados. O quórum de 2/3 fica inviabilizado, com 4 ministros se reputando suspeitos. Isso pode acontecer, e já aconteceu. No julgamento de Collor, 3 ministros reputaram suspeitos. Para de julgar. Quando um número de ministros do Supremo se reputa suspeito, e esse número é significativo a ponto de impedir